Como um clube completamente sem dinheiro conseguiu chocar o mundo e voltar a ser uma das melhores equipes da Europa. Em 2021, Josep Bartomeu deixou o Barcelona atolado em dívidas bilionárias, com um elenco sem alma, um time que mal vencia e que virou motivo de piada no futebol mundial. O clube estava quebrado, havia perdido seu maior ídolo e parecia condenado a nunca mais alcançar o topo do futebol europeu. E quem herdou esse caos foi Joan Laporta. Ele assumiu o comando com uma missão praticamente impossível: resolver a dívida gigantesca enquanto mantinha o time competitivo. Tudo isso sem ter recursos para gastar. A única saída seria arriscar alto, jogar tudo numa aposta enorme e torcer para dar certo. E surpreendentemente, apenas alguns anos depois, Laporta conseguiu devolver a glória ao Barcelona, transformando o clube em um dos times mais empolgantes do futebol atual. Conquistou títulos, manteve a competitividade e, ao mesmo tempo, construiu as bases para o futuro. Mas como Laporta foi capaz de realizar uma transformação que parecia impossível? Ele atacou a crise da dívida de frente, encontrou formas de continuar vencendo, apostou forte nas joias de La Masia, a base do Barça, deu início ao projeto de um novo estádio e trouxe para o clube o maior treinador disponível no futebol mundial. O mais incrível, fez tudo isso mantendo o Barcelona como um clube pertencente aos seus sócios, preservando sua essência. É exatamente essa jornada que vamos contar aqui. A história de como um time que bateu no fundo do poço conseguiu voltar ao topo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, tá vacilando mais do que a defesa do Barça naquele 8-2 pro Bayern, hein? Para entender de verdade como o Barcelona chegou a essa situação, é preciso voltar um pouco. Na parte 1 desse vídeo, analisamos em detalhe a gestão de Bartomeu e todas as escolhas catastróficas que arruinaram o clube. Mas aqui vai um resumo do que você precisa saber. Em agosto de 2020, o Barcelona sofreu a pior derrota de sua história, a goleada por 8-2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League. Esse vexame foi o resultado direto de anos de más decisões, centenas de milhões torrados em contratações ruins, salários fora de controle, uma folha completamente insustentável que pagava fortunas para jogadores que não entregavam em campo. O clube gastava muito mais do que arrecadava, e quando a pandemia atingiu em cheio as receitas, as finanças do Barça simplesmente entraram em colapso. Bartomeu levou o clube ao limite. A situação ficou tão insustentável que 20 mil sócios assinaram um voto de desconfiança. Antes de ser oficialmente deposto, ele renunciou em outubro de 2020, saindo em total desgraça e deixando o Barcelona na pior crise de sua história. O próprio presidente herdaria um desafio colossal: salvar o clube e devolver a seriedade esportiva ao time. Esse homem acabou sendo Joan Laporta, eleito em março de 2021 para um mandato de 5 anos. Ele já conhecia o peso do cargo. Entre 2003 e 2010, havia tirado o Barcelona de outra crise financeira e conduzido o clube a um dos períodos mais vitoriosos da história, ou seja, não era novidade para ele. Agora, por outro lado, o desafio era ainda maior. Era hora de repetir o feito, colocar a equipe de volta no caminho das vitórias, cortar gastos sem perder a competitividade, aumentar receitas, reconstruir La Masia, tentar manter Messi e, ao mesmo tempo, tocar projetos grandiosos de longo prazo. Era uma missão que parecia complicada, mas ainda possível. Até Laporta sentar na cadeira da presidência e enxergar a real dimensão do desastre. O Barcelona estava quebrado de verdade. Tecnicamente, já era considerado um clube falido, com uma dívida impressionante de 1,35 bilhão de euros. E manter o Barça como um clube dos sócios, sem vender para investidores externos, se tornaria o maior desafio da sua gestão. E o buraco não era apenas a dívida acumulada. Na temporada 2020 e 2021, o Barcelona registrou o maior prejuízo do futebol mundial, incríveis 481 milhões de euros negativos, algo totalmente insustentável. Para piorar, o clube devia mais de 300 milhões em taxas de transferências, incluindo pagamentos de jogadores que já nem vestiam mais a camisa blaugrana. A folha salarial, um absurdo, 103% de toda a receita do clube, quando o limite da La Liga era de 70%. Essa herança maldita de Bartomeu tornou impossível renovar com Messi. Por mais que Laporta e sua equipe tenha tentado de tudo, simplesmente não havia como inscrever o argentino dentro do
teto salarial. E assim, o maior jogador da história do clube, depois de receber incríveis 555 milhões em apenas 4 anos, precisou dar adeus ao time da sua vida. Essa foi a primeira batalha de Laporta, cortar drasticamente a folha e convencer jogadores com contratos absurdos a saírem. Messi foi o nome mais doloroso, mas não o único. Outros atletas também deixaram a lista, ajudando a aliviar a corda que estrangulava as finanças. Só que melhorar o time virou outro desafio imenso. Afinal, perder o maior craque da história significava que reforços eram urgentes. Mas como gastar se não havia um centavo para investir? A solução foi buscar jogadores livres no mercado, sem custo de transferência. E ainda tinha um problema: como escrever esses reforços na La Liga? Só foi possível porque alguns veteranos aceitaram cortes salariais. O caso mais marcante foi o de Gerard Piqué, que abriu mão de parte do que recebia para que novos nomes pudessem ser registrados. Mesmo assim, a temporada 21-22 começou com 2 bombas relógio que Laporta precisava desarmar rapidamente, ou o futuro do clube estaria em risco. A primeira era o comando técnico. Ronald Koeman não resistiu à pressão e foi substituído pela lenda Xavi Hernández. Foi uma aposta enorme, já que a única experiência de Xavi como treinador era o Al Sadd do Catar. Mas, assim como em 2008, Laporta havia confiado em Guardiola inexperiente, a ideia agora era a mesma: recuperar a identidade do Barcelona, trazendo de volta o DNA do clube. O segundo problema era a falta de atacantes. Sem Messi, sem Griezmann e com o Agüero forçado a se aposentar por causa de um problema cardíaco, o Barça simplesmente não tinha poder de fogo. Chegando em janeiro de 2022, a equipe ocupava apenas a 6ª colocação em La Liga, penando para conseguir vitórias. A situação era crítica. Se não terminassem entre os 4 primeiros, ficariam fora da Champions League. E isso significaria perder uma fatia muito grande da receita. Com a corda no pescoço, o clube foi obrigado a voltar ao mercado em busca de atacantes, gastando dinheiro que não tinha e assumindo um risco enorme. Era tudo ou nada para salvar aquela temporada e garantir a vaga na UEFA Champions League. Esse risco de apostar em atacantes deu resultado. Na segunda metade da temporada, o Barcelona conseguiu uma arrancada impressionante. Terminou em 2º lugar em La Liga e garantiu a classificação para a Liga dos Campeões, algo absolutamente vital para a sobrevivência do clube. Mas a verdade é que ainda estava longe do ideal. Ficaram 13 pontos atrás do campeão, foram eliminados ainda na fase de grupo da Champions e, para piorar, caíram nas quartas de final da Liga Europa diante do Eintracht Frankfurt. Ou seja, a temporada terminou com mais frustrações do que glórias. E o pior ainda estava por vir. Entrando em 2022-2023, o Barcelona precisava levantar no mínimo 500 milhões de euros imediatamente, apenas para continuar respirando. E as alternativas eram duríssimas: vender seus melhores jogadores e virar um time mediano, ou até considerar a opção mais apocalíptica de todas: vender o próprio clube, o que significaria destruir a essência do Barcelona. Nenhum desses caminhos era aceitável. Havia, no entanto, uma solução extremamente arriscada. Mas antes de dar esse passo, Laporta precisava arrumar a casa. Primeiro, fechou uma parceria histórica com o Spotify, que se tornou o patrocinador principal. O contrato colocou o nome da plataforma em todos os uniformes e até no estádio, que passou a se chamar Spotify Camp Nou. Lembra do vídeo que fizemos aqui no canal sobre as obras no estádio? Então, foi um acordo de 280 milhões de euros por 4 anos. Depois, o Barcelona conseguiu reestruturar parte da dívida, ganhando mais tempo para pagar seus credores. E como se não bastasse, Laporta ainda anunciou a tão sonhada renovação do Camp Nou, um projeto avaliado em cerca de 1 bilhão de euros. Claro, isso significava assumir ainda mais dívidas, mas separadas daquelas anteriores de 1,35 bilhão. A ideia era simples: o novo estádio geraria uma receita enorme, suficiente não apenas para bancar o investimento, mas também para trazer muito mais dinheiro a longo prazo. Só que nada disso resolvia o problema imediato. Os 500 milhões de euros urgentes ainda precisavam aparecer. E foi aí que Laporta tomou a decisão mais polêmica da sua gestão: as famosas alavancas econômicas. Em resumo, o clube decidiu
decidiu vender receitas futuras em troca de dinheiro no presente. A primeira medida foi vender 25% dos direitos de TV da La Liga. Para ter uma ideia, isso representava abrir mão de cerca de 40 milhões anuais para receber apenas 21 milhões. Um desconto gigantesco. Além disso, venderam 49% do Barça Studios para duas empresas, arrecadando mais 200 milhões de euros. No total, uma injeção de 730 milhões em caixa. Era como colocar comida na mesa hoje, sabendo que amanhã poderia faltar. Um risco enorme, mas não tinha outra saída. Do valor recebido, 125 milhões foram usados para pagar parte da dívida. O restante serviu para manter o clube funcionando, já que as despesas ainda eram maiores que a arrecadação. Mas, mesmo nesse cenário de aperto, Laporta surpreendeu. Na janela do meio do ano de 2022, o Barcelona decidiu investir pesado, 150 milhões de euros em contratações, trazendo 8 jogadores. Entre eles, craques como Lewandowski, além de Franck Kessié e Andreas Christensen, de graça. E ainda superando rivais europeus para fechar com Rafinha e Koundé. Um clube mergulhado em dívidas, gastando centenas de milhões em reforços. Parecia uma completa insanidade. Mas, para Joan Laporta, aquilo era um risco calculado. A lógica dele era simples: manter o Barcelona competitivo, que significava aumentar as chances de voltar a vencer. E vencer, por sua vez, traria mais dinheiro. Por isso, aquelas contratações não eram vistas como um gasto, mas como um investimento estratégico. E falando em investimento, quer saber a melhor? Na Crack Shop tem umas camisas exclusivas que pouca gente sabe que estão disponíveis, até de NBA. O link está no comentário fixado. Ao mesmo tempo, o clube se desfez de vários jogadores, o que ajudou a aliviar cerca de 200 milhões de euros na folha salarial. E não parou por aí. Com mais atletas aceitando cortes e até adiamentos salariais, o Barça conseguiu registrar os novos contratados dentro das regras da La Liga. Para quem via de fora, parecia uma bagunça total. Mas na prática, a temporada 22-23 trouxe alguns pontos muito positivos. As novas caras deram resultado imediato, e sob o comando de Xavi, o time engrenou, mostrando uma versão bem mais sólida do que nos anos anteriores. Xavi não trouxe apenas resultados, trouxe mudanças de mentalidade. Junto ao capitão Sérgio Busquets, conseguiu resgatar parte da disciplina que marcou o clube na década de 2010. Dentro de campo, isso se refletiu em um Barcelona muito mais equilibrado taticamente, especialmente na defesa. O time sofreu apenas 20 gols em toda a La Liga, com Ter Stegen alcançando um feito histórico: 26 jogos sem ser vazado, um recorde absoluto da competição. No ataque, é verdade que o espetáculo não foi dos mais empolgantes. Foram 11 vitórias por 1-0, muitas vezes na base do sofrimento, mas com centroavante como Robert Lewandowski, bastava uma chance para decidir. E foi isso que ele fez. Terminou como artilheiro do campeonato com 23 gols, sendo peça-chave para segurar resultados. Enquanto os contratados chamavam a atenção, outro grupo de jogadores roubou a cena: a La Masia. Xavi, que conhece como poucos a importância da base, foi o treinador perfeito para abrir espaço aos jovens no time principal. Sob seu comando, Gavi e Baldi se tornaram fundamentais, enquanto Pedri já se consolidava como uma jovem estrela mundial. O futuro começava a ser moldado dentro de campo, e Xavi ainda ousou mais. Perto do fim da temporada, ele deu minutos a um garoto de apenas 15 anos, Lamine Yamal, uma decisão que mostrava o quanto confiava na nova geração. O resultado de todas essas apostas, o Barcelona, um ano depois de estar à beira da falência, foi campeão da La Liga, um verdadeiro milagre futebolístico. O time não só sobreviveu, como voltou a levantar um troféu nacional. Só que nem tudo eram flores. Apesar da festa, os problemas continuavam enormes. Nas competições europeias, o desempenho foi vergonhoso, mais uma eliminação precoce na fase de grupo da Champions, seguida de uma queda nos 16avos da Liga Europa diante do Manchester United, ou seja, ainda antes das oitavas de final. E fora de campo, as contas ainda eram assustadoras. Sem as famosas alavancas financeiras, o Barcelona teria fechado aquele ano com prejuízo de 210 milhões de euros. E isso significava que o clube seguia gastando bem acima do que podia, acumulando dívidas salariais e taxas de transferências atrasadas. As alavancas não passavam de um remédio temporário,
cenário. Entrando em 23-24, a La Liga foi clara. O Barça teria que cortar 200 milhões de euros do orçamento antes de pensar em novas contratações. E a situação ficou ainda mais complicada porque o time precisou sair do Camp Nou devido às obras de renovação. Isso significou uma perda de cerca de 90 milhões de euros por ano em receita. O trabalho de Laporta já parecia impossível, mas quando as exigências da La Liga chegaram, tudo ficou 10 vezes mais complicado. A primeira medida drástica foi abrir mão de dois ídolos históricos do clube, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Ambos tinham salários altíssimos, e no caso de Alba, houve até um gesto de generosidade. Ele perdoou 20 milhões de euros dos 40 milhões que ainda tinha para receber. Outras saídas também eram necessárias. Jogadores com vencimentos pesados deixaram o clube de graça. Alguns foram emprestados e até jovens de grande potencial acabaram vendidos, simplesmente para gerar algum dinheiro imediato. Mas a grande bomba foi a perda de Ousmane Dembélé. O francês foi para o PSG por apenas 50 milhões de euros, graças a uma cláusula escondida no contrato. A notícia caiu como um choque para a torcida e até para a Xavi, que via em Dembélé uma peça essencial. Olhando em retrospecto, considerando o nível que o jogador atingiu, foi sem dúvida um erro gigantesco. Com tantas baixas, a diretoria queria reforçar o elenco, mas o cenário era cruel. O Barcelona literalmente não tinha dinheiro para pagar por ninguém. A solução foi recorrer a jogadores livres ou negociações de baixíssimo custo. Foram 5 contratações no meio do ano, praticamente sem gastos em taxas de transferência, porque era tudo que o clube podia bancar. E se dentro de campo os resultados não vinham, nas finanças houve progresso. Dos 200 milhões que precisavam ser cortados, Laporta e sua equipe conseguiram reduzir 161 milhões, derrubando a relação folha salarial barra receita de 73% para apenas 54%. Um milagre administrativo, mas que ainda exigia mais cortes pela frente. O problema é que a falta de investimento pesou muito no desempenho esportivo. João Félix e João Cancelo não tiveram o impacto esperado. Oriol Romeu não conseguiu substituir Busquets, e a saída dos dois capitães abalou seriamente a liderança dentro do vestiário. O próprio Gundogan chegou a comentar publicamente sobre essa falta de comando interno. Enquanto na temporada anterior, Xavi havia montado uma defesa quase perfeita, em 23-24, o sistema defensivo desandou e o ataque continuava ineficiente. Resultado, a equipe caiu de produção e a paciência da torcida se esgotou rapidamente. Como se não bastasse, o Barcelona foi atormentado por uma sequência de lesões graves. De Jong, Balde e Gavi ficaram afastados por meses, comprometendo ainda mais o rendimento. O desfecho da temporada foi amargo. Nenhum título, 0. Derrota dura para o Real Madrid na final da Supercopa, eliminação nas quartas da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao e nova queda na Champions League, também nas quartas, diante do PSG. Para piorar, vieram os rivais de Madrid conquistarem tanto La Liga quanto a Champions, e isso sem sequer contarem com um centroavante de ofício. Por mais que houvesse um esforço gigantesco nos bastidores, o sentimento geral foi de fracasso. O próprio Xavi, barcelonista de corpo e alma, desabafou. Disse que treinar o clube estava afetando sua saúde mental, que o trabalho já não era divertido e que era praticamente impossível comandar uma equipe com tantos problemas. O único alívio veio, mais uma vez, da La Masia. A escassez de opções no ataque obrigou Xavi a lançar Lamine Yamal direto no time principal. E o garoto de apenas 16 anos não decepcionou, mostrando personalidade e talento. Ao lado dele, outro jovem surpreendeu. Pau Cubarsí, de apenas 17, assumiu a zaga com uma maturidade impressionante e conquistou a titularidade. E ainda surgiram nomes como Fermín López e Héctor Fort, provando que, apesar das crises financeiras e esportivas, a Academia Blaugrana continua sendo uma fábrica de talentos de nível mundial. Mas Xavi estava de saída. Ele e Laporta já não falavam a mesma língua. Enquanto Xavi acreditava que o Barça só conseguiria competir com grandes contratações,
vezes, Laporta batia o pé, dizendo que o elenco já era bom bastante para vencer. No fim, quem levou o melhor, claro, foi o presidente. Xavi foi demitido. Uma decisão ousada, quase impensável, mas que mudou o rumo do Barcelona para sempre. Só que, claro, antes de qualquer revolução, ainda havia mais um fantasma para encarar: os problemas financeiros. Lembra daqueles 90 milhões de euros que o clube deixaria de ganhar por ter que se mudar temporariamente de estádio? Pois bem, esse pesadelo voltou com força. Somando a isso outros buracos no orçamento, o Barça agora precisava levantar nada menos que 130 milhões de euros para poder contratar e registrar qualquer jogador. Mais uma vez, o caminho foi doloroso. Liberar atletas com salários astronômicos, vender jovens talentos e ainda assim tentar manter o time competitivo. Houve também negociação com a Nike para renovar o contrato de fornecimento de uniformes e, de quebra, mais uma última alavanca. Venderam parte da receita dos assentos VIP do novo estádio para um investidor estrangeiro por 25 milhões de euros. De alguma forma, isso foi o bastante para levantar o dinheiro necessário. Resultado, o clube conseguiu registrar apenas 2 contratações, Paul Victor e Dani Olmo, esse último por 55 milhões de euros. Tudo foi feito às pressas, no sufoco. O Barcelona lutava para sobreviver. Pouco dinheiro, dívida bilionária, fora do Camp Nou, vindo de uma temporada sem títulos e sem grandes reforços. Para piorar, seus maiores rivais, que acabavam de ganhar a La Liga e a Champions, ainda trouxeram o melhor jogador do mundo na época. Como competir com isso? Financeiramente, era impossível bater de frente com o Real Madrid ou qualquer outro gigante europeu, mas Laporta teve paciência. Mesmo sem gastar, conseguiu pela primeira vez em anos equilibrar as contas, parando de gastar mais do que arrecadava. As finanças finalmente davam sinais de respiro, mas o futebol dentro de campo continuava uma incógnita. E aí veio a virada. A escolha de Laporta de demitir Xavi abriu o caminho para a chegada de Hans Flick, campeão europeu com Bayern, ex-técnico da Alemanha e justamente o treinador que tinha extraído o auge de Lewandowski e aplicado aquele histórico 8-2 no próprio Barcelona. Agora, a missão era provar que poderia repetir a fórmula, mas dessa vez no comando culé. A tarefa não começou fácil. Araújo, Christensen e Ter Stegen perderam boa parte da temporada com lesões graves. O clube chegou a trazer o polonês Szczesny da aposentadoria apenas para tapar o buraco no gol. E como se não bastasse, Marc Bernal, o garoto visto como herdeiro de Busquets, rompeu o ligamento cruzado logo de cara. Mesmo assim, o Barcelona de Flick se transformou. O time mais intenso, vibrante e ofensivo do futebol mundial. Mantinham a posse, mas eram diretos, agressivos, letais. Kubarsi, Pedri e De Jong desmontavam defesas com passes verticais pelo meio. E havia ainda a amplitude de Baldi e Amal, abrindo campo, criando espaço para Rafinha, Leva ou Olmo. Formas diferentes de atacar e nenhuma defesa sabia como parar. Lamine e Rafinha se soltaram nesse esquema. Faziam o que queriam, driblando, marcando, servindo Lewandowski, que mesmo aos 36 anos continuava definindo com frieza. Quem ousasse deixar Yamal ou Rafinha partir para o mano a mano acabava vendo seus defensores sendo humilhados. Com o brilho individual do trio e o sistema de elite de Flick, o Barça tinha, do nada, o trio mais mortal da Europa. Agora, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like nem compartilhou, tá vacilando mais que defesa marcando Yamal no mano a mano. E o que antes parecia improvável virou realidade. Leva já era considerado velho demais. Lamine Yamal jovem demais. Rafinha não bom o suficiente, mas juntos estavam dominando, empilhando gols e assistências como nunca. No coletivo, os números também impressionaram. 145 gols somando La Liga e Champions. Ataque avassalador, defesa agressiva, pressão alta. Sob Flick, todos os jogadores evoluíram. Ferran e Eric Garcia passaram de descartáveis a úteis. Koundé, Baldi, De Jong, Pedri, Fermin Lopes e o trio ofensivo, todos elevaram seu nível. O efeito foi claro, o Barça voltou a vencer, e vencer muito. O Real Madrid, que começou a temporada sendo tratado como o time mais temido do planeta, não teve resposta. O Barcelona os venceu 4 vezes seguidas, marcando 16 gols nesses confrontos diretos. Supercopa, 5-2 para o Barça na final. Copa do Rei, 3-2 de virada. La Liga, um 4-3 praticamente selando o título para o Barça. 3 com
conquistas contra o maior rival em uma mesma temporada. Dominação total. A única frustração foi na Champions. Uma semifinal épica contra a Inter. Perderam o jogo de ida, mas na volta conseguiram o impossível. Reverteram 2-0, viraram para 3-2 com gol de Rafinha aos 87. Era para ser o gol da classificação, mas a Sérvia empatou nos acréscimos e Fratesi matou na prorrogação. Se não fosse por Sommer, o Barça estaria na final, com chances reais de uma quádrupla coroa. Mesmo assim, uma tríplice coroa doméstica, depois de todo o caos financeiro e com quase zero em reforços, foi um verdadeiro milagre de Flick, do elenco e de Joan Laporta. O Barcelona, que parecia sem futuro, acabou virando um dos projetos mais empolgantes do futebol mundial. Agora, o clube gasta dentro do que arrecada. O orçamento deixou de ser negativo e passou a ser sólido. Estenderam o contrato de sua estrela de 18 anos até 2028. Renovaram Hans Flick até 2027. Contrataram o goleiro Juan Garcia por 25 milhões de euros e ainda estenderam Chesney por 2 anos, o que pode abrir a porta de saída para Ter Stegen. E já estudam trazer mais um atacante para dar profundidade. Com elenco forte, jovens da La Masia em nível mundial, outros surgindo com treinador de elite e o novo estádio prestes a gerar receitas bilionárias, o Barcelona tem tudo para voltar ao topo da Europa. Ainda há dívidas pesadas, claro, mais de 1 bilhão de euros herdados lá de Bartomeu. Mas mesmo assim, pense nisso, em apenas 4 anos, o Barça saiu do fundo do poço, quase falido, penhorando o futuro só para sobreviver, para se tornar, de novo, um dos clubes mais promissores do mundo. E o mais impressionante, sem perder sua essência, isso sim é um verdadeiro milagre de Joan Laporta. E o mais incrível é que a rivalidade Barça versus Real não para no gramado, ela continua na arquitetura. Você sabia que um dos 2 estádios pode se tornar o mais impressionante do planeta? Camp Nou ou Santiago Bernabéu? Quer saber qual? O vídeo aí do lado tá te esperando.